Vocês devem ter acompanhado ontem mais uma palhaçada no poder brasileiro. O ministro do Supremo Tribunal, Marco Aurélio Mello, tinha ordenado a soltura dos presos em segunda instância. Isso incluiu o ex-presidente Lula, mas depois essa decisão foi revertida por outro ministro, o Dias Toffoli. A velha história do Lula preso, Lula solto, Lula preso, Lula solto, que já ocorreu anteriormente em outra circunstância, com diferentes características, mas também tem essa coisa da hierarquia, e nesse caso aí dos ministros, como não há uma diferença hierárquica entre eles, um pode dar uma decisão e outro reverter. Mais tarde eu quero voltar para debater essa questão do encarceramento no Brasil, mas esse debate tem ocorrido no Supremo e eles vão voltar para debater mais sobre isso em abril. Ou seja, não é um assunto encerrado, mas nesse momento tem centenas de milhares de pessoas que estão presas graças a essa decisão aí do Supremo meses atrás, que inclui o Lula, né? Que inclui o Lula na cadeia. Só que, como reação a isso, o Nando Moura fez um vídeo ontem propondo a dissolução do Supremo. Vamos ver. Mas eu acho, cara, que isso teria que ser dissolvido. Tá? Não, mas se dissolver, vão falar, esse Bolsonaro é um ditador, isto é um ditador imundo, é um ditador imundo. Eu acho que a Suprema Corte Federal ela deveria ser dissolvida. Deveriam colocar ali juízes isentos, cara, porque é muito cansativo. Eu não sei se vocês entendem a gravidade disso, né? Se vocês realmente têm dimensão disso, mas é muito sério. Inclusive depois ele publicou na aba comunidade dele alguns comentários, vamos ver aqui. Numa primeira postagem ele ataca o Felipe Neto, e ele diz aqui: o que você diria para este eleitor do Haddad? Hashtag cabo e soldado, e depois, logo em seguida, ele põe hashtag cabo e soldado. E isso é uma referência a uma fala do Eduardo Bolsonaro, no qual ele fala que precisaria, para fechar o Supremo, de apenas um cabo e um soldado que entrasse lá e desmantelasse tudo. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Aqui você vê um caso muito claro de personalidade autoritária. De não apenas questionar a justiça, as decisões judiciais, ou de criticar as instituições, que isso é totalmente válido. A gente tem todo o direito de contestar uma decisão judicial se você acha que alguém foi preso injustamente ou foi solto, mesmo sendo criminoso, ou de questionar a presidência, de questionar o parlamento, de questionar o Supremo, mas propor a dissolução do Supremo Tribunal, isso é um indício claro de autoritarismo, de governos autoritários ou ditatoriais. Praticamente todos os regimes autoritários ou ditatoriais fazem isso. Ou expandem o judiciário, expandem o Supremo Tribunal para poder colocar ali dentro ministros favoráveis ao governo, assim eles podem controlar o Supremo, ou desmantelam as instituições, fecham o Congresso, fecham o Supremo Tribunal e assim depois, quando reinstauram isso, só põem partidários, só põem pessoas aliadas ao governo. Então essa fala, tanto do Eduardo Bolsonaro quanto do Nando Moura, são ataques às instituições. Não é apenas uma crítica ao Supremo, não é apenas uma crítica ao ministro que fez essa decisão. É um ataque à instituição democrática e aos três poderes. Isso não é exclusividade do Nando e nem do Eduardo. O próprio Jair Bolsonaro, várias vezes em sua carreira, fez sérios ataques às instituições brasileiras. Um vídeo antigo, ele fala sobre fechar o Congresso e dar o golpe no mesmo dia que ele assumisse a presidência. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, deu logo um golpe, pô. Parte logo pra ditadura. Nessa mesma entrevista, ele propõe que matassem o Fernando Henrique, o ex-presidente. Só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Já fez ataque à imprensa, que também seria um dos poderes reguladores das democracias. Folha de São Paulo é o maior fake news do Brasil. Imprensa vendida. Meus pêsames! E também já fez ataque à Suprema Corte, propondo expandir o número de ministros, que foi o que Hugo Chávez fez no poder. Quando confrontado com esse fato, ele mudou de ideia, disse que não era bem assim, que na prática já tinha desistido dessa ideia, mas essa expansão do Supremo Tribunal é uma estratégia clara de governos autoritários também. Tem uma palestra com o autor do livro Como as Democracias Morrem,
E ele fala sobre isso. Vou para vocês assistirem aqui um trechinho. The president does not like the ideological makeup of the Supreme Court. His allies in Congress can pass a law expanding it from 9 to 11 to 13 to 15 and fill it with loyalists. Perfectly legal to do that. Como eu disse, é totalmente legítimo você criticar o governo, criticar as instituições. Isso é legítimo. Você pode se indignar com certas decisões. Mas propor a dissolução do Supremo Tribunal, isso aí, até onde eu saiba, e foi o pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes após a fala do Eduardo Bolsonaro, isso é um crime. Isso é um crime contra a Lei de Segurança Nacional, que eu quero ler para vocês aqui, olha. Artigo 23. Incitar. 1. A subversão da ordem política ou social. 2. A animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis. Ou seja, o que o Eduardo Bolsonaro fez, e que está sendo apurado ainda, se eu não me engano, e que o Nando Moura fez, é um crime pela Lei de Segurança Nacional. Ele vem aqui e fala coisas absurdas, muitas delas são totalmente repreensíveis, mas dentro do limite dele de liberdade de expressão. Mas nesse caso em particular, isso é um crime. Isso é um crime. O que ele está fazendo ali é um crime. Ele está incitando 3 milhões de inscritos dele a se voltarem contra o Supremo Tribunal. Ele está incitando as Forças Armadas, nesse caso essa hashtag Cabo e Soldado, a fecharem o Supremo Tribunal, a atacarem uma das maiores instituições do governo brasileiro. Esse tipo de comportamento do Nando Moura, do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro e do Olavo de Carvalho também, que já fez ataques às instituições e também à imprensa, ele disse recentemente que os jornalistas eram inimigos do povo. Esse tipo de comportamento deles deveria ser rechaçado pelas pessoas. Não deveria ser aplaudido, não deveria ser comemorado. Não deveriam votar num cara que diz isso. É inacreditável que a população brasileira, os eleitores brasileiros, optem por autoritários, optem por pessoas com claras tendências autoritárias e intolerantes, que veem na oposição política inimigos que devem ser destruídos. E incitar a dissolução do Supremo Tribunal é um crime, gente. E esses caras falam tanto de lei e ordem, de cidadão de bem, que bandido bom é bandido morto, mas eles também não recuam quando se trata de cometer crimes também. Porque existem diferentes tipos de crimes. E um deles é isso aí, é incitar a subversão da ordem política e social e incitar a animosidade entre forças armadas ou entre estas e as classes sociais ou instituições civis. Isso é um crime. A injúria é um crime. A calúnia é um crime. Assim como ocorreu com o Eduardo Bolsonaro, ele poderia ser denunciado por isso. Como eu disse, é um crime. A crítica não é um crime. Propor a dissolução do Supremo Tribunal, propor golpe de Estado, propor fechamento de Congresso, propor perseguição de oponentes políticos, isso sim é um crime. Eu quero saber se vocês acompanharam esse evento de ontem, o desenrolar do evento de ontem, a eventual soltura do Lula e depois a reversão da decisão, e também esses pronunciamentos aí do Nando Moura, aí, incitando de fato a dissolução do Supremo Tribunal. O que vocês pensam sobre isso? Deixa um comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.